Como pedir e receber? Como eu posso estar pedindo aquilo que vem do meu mais profundo interior para Deus e Ele me dar? E Ele poder enviar do trono dele aquilo que eu estou pedindo. Como fazer isso corretamente? Olá, eu sou a Renata Figueiredo e desde já eu oro para que o Espírito Santo abençoe o seu entendimento, abra o seu entendimento para compreender a vontade do Senhor para a sua e para a minha vida. Que o Senhor Jesus lhe conceda a paz nesse momento. Se você está angustiado, se você está deprimido, se você está triste com algo que aconteceu ultimamente, pegue esse momento agora e se esqueça de tudo. Pegue esse momento em que Deus vai estar falando com você através da palavra dele e veja esse momento como uma direção do Senhor para aquilo que você precisa fazer nos próximos dias. Mas se esvazie de si mesmo nesse momento e ouça aquilo que o Senhor quer te passar. Ouça com atenção. Deixe essa palavra entrar dentro de você como uma semente que é colocada num solo fértil, sabendo que essa semente vai chegar algum momento em que ela vai germinar e dar e crescer e dar fruto. Um fruto que permaneça. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor, que a palavra dele entre dentro de nós e cause um resultado significativo na nossa vida. Como uma semente que é colocada na terra, ela nasce, ela brota, ela cresce e ela dá fruto para alimentar aqueles que estão ao redor dela. É essa a vontade do Senhor para cada um de nós. E essa semente é a palavra dele. Essa semente é o próprio Senhor Jesus dentro de nós em forma da palavra. Então, mais uma vez, para iniciar essa meditação, eu vou estar usando uma mensagem desse devocional aqui, que eu tenho usado nos vídeos ultimamente, e eu creio que ele tem abençoado não só a minha vida, mas a sua que tem acompanhado também. Se você quiser esse devocional para abençoar a sua comunhão com Deus, assim como tem abençoado a minha, onde todos os dias pela manhã eu tenho meditado nele, é só você pedir aqui nos comentários que eu vou lhe enviar o PDF desse devocional aqui do Bispo Edir Macedo, tá bem? Eu ainda vou fazer um vídeo falando de outros devocionais que também são bem importantes, bem especiais na nossa caminhada com Deus. Amém? Então, o dia de hoje, ele fala sobre o amor. O devocional de hoje está falando sobre o amor de Deus para com o ser humano. Um amor que é sacrificial. Não é um amor sentimento, mas é um amor que pensa, que raciocina, que pesa e que faz o que tem que ser feito. Mas a palavra de hoje, ela tá lá localizada em João 15, certo? Evangelho de João, capítulo 15, onde na minha Bíblia o título é A Videira Verdadeira. Quando a gente pensa em videira, logo a gente pensa numa vinha, a gente pensa numa planta que o seu fruto é a uva, né? Se a gente for buscar no Google, a videira é aquela plantinha que dá o fruto da uva, né? E o significado aqui, um significado bíblico, é que a videira é o símbolo de Israel como povo de Deus. A videira é uma planta cultivada por produzir uvas, certo? Assim como a figueira, né, a oliveira, são plantas utilizadas como um exemplo, um símbolo, né, na Bíblia. E eu creio que tem um significado espiritual. Tem um significado espiritual e bem especial. Então, nesse momento aqui, em João 15, Jesus é considerado a videira verdadeira.
Ou seja, isso já essa informação bíblica vinda do trono de Deus já mostra que existem videiras, existem plantas que não são verdadeiras. Como aqui está dizendo que a videira verdadeira, ele mesmo diz no versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Na minha Bíblia está em letras maiúsculas. Jesus está falando. Letras vermelhas, Jesus está falando. Eu sou a videira verdadeira. Então eu já sei que existem outras videiras que não são verdadeiras. Só existe uma única que é real. Ela é a verdade. Ela é a única que vai me trazer vida, que dá um fruto que vai permanecer pela eternidade. Então eu posso confiar naquela videira, eu posso confiar que aquela videira vai estar sempre dando fruto. Esse fruto vai me alimentar, esse fruto vai me dar vida e eu vou, através dessa vida, eu vou poder passar a vida adiante. Esse é o objetivo do Senhor, que sejamos como videiras. Mas, contudo, vamos meditar nessa passagem até o versículo 8 desse capítulo 15, tá bem? Então, se você tem a Bíblia aí, que em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento, a compreensão dessa palavra tão preciosa e que essa palavra, esse entendimento possa entrar dentro de nós e fazer brotar fruto para a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Então aqui ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ou seja, o lavrador é aquele que cuida daquela videira, é aquele que lavra, é aquele que é como o agricultor, é aquele que está cuidando, que está aperfeiçoando ali, podando, cuidando dos galhos, de tudo para que tudo fique perfeito, para que tudo produza. As videiras produzam da melhor forma, enfim, ele está cuidando ali. No caso, o meu pai que ele está dizendo é o próprio Deus. O pai está com letra maiúscula, então é o Deus vivo que é o lavrador. Então Jesus ele usa assim como se fossem metáforas para nos ensinar o reino de Deus, para ensinar como o reino de Deus é formado. Então, ele é a videira, imagine uma videira. Jesus é aquela videira. Ele vai estar sempre dando fruto. O Pai, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o lavrador, então ele está cuidando dali. Ele que plantou aquela videira ali para dar fruto. Foi Deus que enviou o Senhor Jesus à terra para que dê fruto de salvação, para que a gente possa ser salvo. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Ou seja, o lavrador, que ele está cuidando ali da vinha, ele vai tirar aquele ramo, aquela vara que está ligada à videira, se ela não der fruto. Então, a gente pensa logo, poxa, se ele é a videira verdadeira, ele vai explicar mais na frente. Quem são as varas? Quem são os ramos dessa videira? Então vamos lendo. Ponto e vírgula. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, esse limpar que ele está falando é o próprio Deus, como lavrador, cortando os ramos. Você já ouviu falar que quando se corta alguns galhos, até mesmo o tronco da árvore, para que ela nasça melhor depois de um tempo, né? É necessário às vezes podar para que ela nasça melhor, mais vigorosa, né? Para que ela dê mais fruto. Do mesmo jeito é o nosso cabelo, quando a gente tá com o cabelo, não tá crescendo o cabelo, né? A gente vai, corta um pouquinho para ele crescer melhor, mais rápido, alguma coisa assim. Então é a mesma coisa. Aqui ele está dizendo, olha, ele vai limpar, ele vai podar toda aquela vara que dá o fruto,
para que dê mais fruto. Então, aquela que não dá fruto, ele vai arrancar e vai jogar fora no fogo. Mas aquela que dá o fruto, ele vai podar para que dê ainda mais fruto, porque ele quer mais. Quanto mais, melhor. Jesus, ele veio para nos dar uma vida abundante, não é? Então, a gente passa para o versículo 3, que diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, ele já mostra vós, nós. Essa palavra é para nós que servimos ao Senhor. Aqueles que já entregaram sua vida para o Senhor Jesus, aqueles que vivem todos os dias buscando permanecer na presença dele, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que nos dá a vida, a palavra que é ele mesmo. Então, nós estamos dando fruto. Não, se a gente está fincado nele, se a gente está em Jesus, estamos dando fruto. Estamos dando exemplo, estamos exercendo a disciplina dele na nossa vida, estamos cumprindo com os mandamentos dele, estamos fincados nele, então a gente está se nutrindo dele e dando esse fruto. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Então aqui ele explica, olha, a questão lá do ramo na videira, aquele ramo que não dá fruto, tem alguma coisa errada com ele. Porque se vocês estão em mim e eu em vós, vocês vão dar fruto. Vocês vão dar um fruto de eternidade, um fruto que vai permanecer para nutrir aqueles que estão ao redor de vocês. Então aqui ele diz: como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Então, uma vara, automaticamente, que está afincada na videira, ela vai produzir o fruto, porque ela está afincada naquele tronco da videira e ela vai se nutrir dos nutrientes que aquela videira pega do solo e vai gerar o fruto. Né? Então, a mesma coisa, se a gente está em Jesus, se Jesus está em nós, através do Espírito Santo, né? Ele está, porque é ele que nos batiza com o Espírito Santo. Então, se ele está dentro de nós e nós nele, vamos dar fruto. Um fruto que vai agradar ao lavrador. E ele vai nos podando, vai chegar momentos que ele vai nos limpar, ou seja, que ele vai nos aperfeiçoar. Pela fé eu vejo, eu interpreto isso como os desertos que o cristão passa, as lutas, as guerras que em períodos a gente passa. Por quê? Porque através desses desertos a nossa fé é lapidada, a gente se aperfeiçoa, a gente fica mais forte, a gente dá mais fruto, porque a gente aprende a vencer pela fé no meio das guerras. Então são períodos que a gente passa, né, na nossa vida com Jesus, a gente passa por períodos de deserto, seja alguma coisa que acontece assim externamente, ou talvez às vezes situações em que fazem a gente, muitas vezes vem coisas para tentar abalar a gente interiormente, mas aí a gente permanece, no final das contas a gente fica firme. Então, esses momentos eu vejo, de acordo com a minha vida com Jesus, que são os momentos de poda, são os momentos em que Deus ele vem e me lapida mais, lapida a minha fé, aperfeiçoa a minha fé. Você deve ter testemunhos também com relação a isso, que você passou por um período difícil e depois você ficou bem, né? Você ficou firme na fé, você venceu aquele problema e logo depois vão vir outros, até a volta do Senhor Jesus vão vir muitos, né? Mas tudo isso, que a gente veja tudo isso com bom ânimo, sabendo que Deus ele está cuidando de nós. Então, esses momentos de poda eu vejo como sendo isso. E isso é bom para nós, não é? Então, se a gente está em Jesus, vamos dar fruto. O que quer dizer tudo isso? No versículo 15 diz: eu sou a videira e vós as varas. Então ele está explicando, olha,
Aquele negócio de vara lá que eu estava falando no início, é porque eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês são as varas que estão em mim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que a gente pode fazer sem o Senhor Jesus? O que podemos realizar sem Ele? O que a gente pode alcançar sem Jesus na nossa vida? Nada, é tudo beco sem saída, porque Ele é a videira verdadeira. O Pai é o lavrador dessa videira. Não existe vida sem Deus, sem Jesus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Ou seja, aquelas varas que estão longe da videira, ou que elas estão um tempo lá, mas elas são arrancadas, elas são lançadas fora, essas pessoas elas estão sem vida. Essas pessoas estão só sendo lançadas no fogo, como varas, só servindo de combustível para o fogo. Então, não existe vida sem o Senhor Jesus. Você pode buscar a vida aonde você quiser, nas coisas desse mundo, nas pessoas, nos hobbies, nos afazeres, nos estudos, no trabalho, na família, na saúde, na vaidade, em tudo. Você pode buscar em tudo vida. Você pode buscar plenitude de vida em qualquer lugar. Você pode buscar, mas a questão de você achar já é outros 500. Porque só existe vida naquele que é o produtor da vida, naquele que produz vida constantemente, que é o Senhor Jesus, que é a videira verdadeira. Ou seja, existem outras videiras por aí que você pode pegar o fruto e comer, mas só existe uma que é a verdadeira, que você vai pegar o fruto, vai se alimentar e você vai ter vida. Ou você vai estar fincado nela e você vai ter vida própria. Você não vai precisar buscar as bênçãos. Você vai ser a própria bênção, porque você vai estar fincado na videira verdadeira. Ou seja, Deus ele quer isso, meu irmão. Que a gente não seja... que a gente não fique buscando bênçãos esporádicas na nossa vida. Ele quer que sejamos a própria bênção. E a gente só pode ser a própria bênção, o abençoador, se a gente estiver fincado em Jesus. Se Jesus estiver em nós e nós nele. Então vai se cumprir a vontade dele na nossa vida. Então a gente vai começar a dar vida para as pessoas. A gente não vai ser mais uma alma vivente, como Adão lá atrás, mas sim nos tornarmos um espírito vivificante. A gente vai dar vida para as pessoas. Você acha que Deus não quer isso para a sua vida? Você acha que Deus, ele quer que você fique dependendo de coisas e pessoas para ser feliz de verdade? Você acha que Deus, ele quer que você fique dependendo de momentos, de estações do ano, de situações para receber bênçãos momentâneas? Deus não quer isso. Deus não quer uma vida medíocre para ninguém. Ele quer dar a eternidade, que é abundante, que é eterna. Ele quer dar, enquanto estivermos aqui, uma vida que você vai poder levar vida para as pessoas. Imagina você dando vida para as pessoas que estão mortas, como desertos áridos e secos nesse mundo. Imagine o próprio Deus dentro de você, trazendo de dentro de você a própria vida para abençoar outras pessoas. Você acha que você não já vai ser uma pessoa abençoada se você estiver levando vida para as pessoas? É claro que sim. E não mais correndo atrás de bênçãos. As bênçãos vêm até você. Então, isso faz parte daquilo que Deus quer para você. Ele quer que você busque, eu e você busquemos isso. Então, ele continua dizendo, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Aí, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, se, existe um se. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo
o que quiserdes, e vos será feito, que é o tema desse vídeo. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir tudo o que quiserem, e isso vos será feito. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, lê esse versículo e pensa, então eu posso pedir qualquer coisa que eu queira. Eita, eu quero a melhor casa, eu quero o melhor carro, eu quero o melhor emprego, eu quero subir na vida, eu quero sucesso, eu quero bênçãos todo dia, eu quero a melhor saúde, eu quero tudo. Então eu vou pedir para Deus, Ele vai me dar, porque tá escrito aqui, ó, tudo que eu pedir, Ele tem que me dar, porque Ele tá dizendo isso. Mas aí você pensa um pouco, tá, mas isso seria um fruto, vamos dizer assim, isso seria um fruto que iria permanecer pela eternidade? Isso seria algo que viesse a acrescentar no reino de Deus? Se eu estou vivendo para Jesus, o maior objetivo de Deus é o quê? É alcançar o máximo de almas possível, para que elas sejam salvas. Não só eu que recebi a salvação, mas outros também, que ainda não conhecem o Senhor Jesus e que estão vivendo o inferno aqui na Terra e que precisam conhecê-lo. Então, e aí você começa a pensar, tá, mas eu vou estar pedindo isso, é só para mim. Eu só vou estar pensando em mim. Eu só vou estar querendo satisfazer as minhas vontades. Você acha que Deus, Ele iria se agradar com isso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente, de fato, tem um encontro verdadeiro com o Senhor, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso entendimento, ele muda o espírito egoísta que existia aqui antes da gente conhecê-lo. Estou falando como um exemplo de mim. Antes de eu conhecer Jesus de fato e de verdade, eu buscava bênçãos para mim. Eu buscava coisas para mim, eu pensava mais em mim. Eu tirava fotos de mim, por um exemplo. Hoje em dia, eu não quero, eu não me importo mais tanto comigo. Claro, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Só que ele muda a nossa mente de uma forma que a gente começa a enxergar as outras pessoas que estão do nosso lado. E foi o que o Senhor Jesus fez quando ele veio para cá. Ele pensava nas pessoas ao redor. Ele amava, começou a amar as pessoas ao redor. Ele estava aqui para trazer a salvação de Deus. Ele estava aqui para trazer a oportunidade para o ser humano ser salvo. E ele deu a própria vida por nós. Ele nos amou tanto que deu a própria vida. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E todo aquele que nele cresce pudesse ter a vida eterna. Então a vontade de Deus, se Deus fosse um Deus egocêntrico, se ele fosse egoísta, orgulhoso, ele só ia pensar nele. Ele ia pensar, eita, eu vou criar essa humanidade, mas vai ter muitos que não vão me adorar, vai ter muitos que não vão crer em mim. Não vou criar ninguém, vou ficar só eu existindo. Imagina se Deus tivesse feito isso, nem eu nem você existiríamos, nada existiria. Mas ele viu tudo o que iria acontecer e mesmo assim nos criou, mesmo assim nos amou, mesmo assim entregou seu filho. Então ele não pensou nele, ele não pensou só nele, mas ele pensou em todos, em tudo. Ele continua pensando, ele continua trabalhando em favor de todos, porque ele quer que todos se salvem. Está escrito na palavra dele. Ele não quer que as pessoas se percam, mas sim que todos sejam salvos. Então, quando o Espírito Santo dele entra dentro da gente, a gente começa a pensar nas outras pessoas, a gente começa a enxergar a necessidade dos outros. A gente começa a querer o melhor para os outros, enfim. A gente para de querer bênçãos para nós e passa a querer levar a palavra de Deus para os outros, para que eles tenham aquilo que a gente recebeu.
Então, falando com uma experiência própria, a gente deixa os nossos sonhos pessoais, né? A gente não quer mais saber, tá, eu tenho meu trabalho e tudo mais, mas existe outra coisa que me traz vida. E eu não quero ocupar a minha mente mais com outras coisas, coisas desse mundo. Eu só quero ocupar a minha mente com as coisas do Senhor. Então essa pessoa, ela começa a ter dentro de si a vontade de Deus. Então, se ela tem a vontade de Deus dentro de si, então aquilo que ela vai pedir a Deus vai agradar a Deus. Não vai ser mais coisas referentes ao mundo. Vão ser coisas referentes à vontade de Deus. Aí sim, por conta disso, ele diz, vos será feito. Aí no versículo 8, ele diz o seguinte, nisto é glorificado meu Pai, que vades, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o que é que ele quis dizer aqui? Tudo aquilo que a gente pedir para Deus, Deus ele tem que ser glorificado, não nós. Imagina a gente pedindo coisa só pra gente. A gente é que vai ser glorificado, não ele. Porque imagina ele fazendo, vou fazer tudo que você quiser, minha filha. O que é que vai acontecer? A gente vai ficar seres humanos mimados, seres humanos que, tudo que eu pedi tem que ser feito. E isso, com toda certeza, não vai fazer bem à nossa alma. Porque muitas vezes a gente pede coisas que não são do agrado de Deus, que faz mal até para nós, para outras pessoas. Então, se a pessoa está verdadeiramente fincada na videira verdadeira, que é Jesus, então as palavras dele estão dentro daquela pessoa. E as palavras de Deus são os pensamentos de Deus, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que a gente pedir vai ser com base na vontade dele. Então, aí sim, ele vai realizar tudo que a gente pedir. Porque tudo que a gente pedir vai estar de acordo com ele, vai estar de acordo com a vontade dele. Então, é claro que ele vai realizar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, volto a dizer. Então, se a gente pede por alguém, por exemplo, a gente quer que alguém seja salvo, a gente quer que alguém conheça Jesus, a gente quer que a nossa parentela se converta ao Senhor, a gente quer que aquele vizinho seja livre do vício, a gente quer que aquela pessoa na rua encontre Jesus. Então, tudo isso, a gente vai, jejua por alguém, a gente vai, ora por alguém, a gente vai, faz alguma coisa por alguém. Então, tudo isso, a gente pensa um pouco, isso é da vontade de Deus? É, né? Porque ele quer alcançar almas para o reino dele. Ele quer dar vida para as pessoas, a vida que ele tem dentro de si. E a gente começa a querer isso também, então tá de acordo com a vontade dele. Claro que a gente. E isso faz com que ele derrame bênçãos sobre nós, porque está escrito: mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. Então você acha que você pedindo isso, você vai ficar sem nada, você vai ficar, por exemplo, sem saúde? Não, ele vai dar saúde abundante para você, porque você vai estar buscando, você vai querer tratar dos negócios dele. Então ele tem que cuidar de você, porque você não vai estar pensando em você, você vai estar pensando nos outros. Então ele vai cuidar da sua família, ele vai cuidar dos seus negócios, ele vai cuidar do seu trabalho. Ou seja, é claro que a palavra de Deus diz que Deus ele é o nosso marido. Então a gente tem que ver ele de fato como nosso marido. As necessidades que a gente tem, ele vai suprir. É tanto que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É por isso que ele diz, não fiquem ansiosos com o que a vez de beber, com o que a vez de vestir. Não fiquem, porque o Pai sabe da necessidade de vocês, sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, então ele vos fará. Então é por isso que a gente não tem que ficar preocupado com as bênçãos dessa terra. Muitas vezes é difícil? Mas aí quando a gente deixa que a palavra de Deus entre dentro de nós, essa mudança acontece. Entendeu? Então, se você tem buscado, pedido muita coisa ao Senhor e não tem visto a resposta vir dessas coisas, pensa um pouco. Pensa, o que eu tenho pedido ao Senhor? O que ele quer de mim? O que ele quer que eu peça?
Eu tenho pedido, eu tenho só pensado em mim? Eu tenho pensado mais em mim do que no próximo? E quem é o meu próximo? Quem está do meu lado. Se eu sou casada, quem é o meu próximo? Meu marido. Se eu sou solteira, quem é meu próximo? Minha parentela, minha família com quem eu convivo. E assim por diante. Se eu tô na igreja, quem é meu próximo? O meu irmão que tá ali. Então, é um ensinamento para cada um de nós, tá? Pra gente refletir. Deus, ele quer que a gente dê fruto. E assim como tá dizendo aqui, seremos os discípulos do Senhor Jesus, seremos seus alunos, vamos dizer assim, aqueles que cumprem com a vontade do Mestre, do Senhor Jesus. E a vontade dele é boa. A vontade dele é agradável, é perfeita. Então, que possamos estar buscando tudo isso, amém? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa, tá bom? Tenha edificado a sua vida, me perdoem pelo tempo, mas se edificou, compartilhe, comente aqui, faça um comentário, interaja comigo para que esse vídeo possa ser levado mais adiante. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo guie os seus passos nos caminhos do Senhor Jesus, porque temos a certeza que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que não podemos ir a Deus sem ser por meio dEle. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite. Que Deus te conceda a paz. A paz que somente o Espírito Santo pode dar. Deus abençoe e até a próxima.